Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui Jorge Campos. Não há nada como a nossa casa, particularmente se é uma casa que está a seguir os caminhos piedosos de Deus. Vejamos em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3, aí lemos que somos filhos de Deus. 1 João 3, capítulo 1 a 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de facto, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. E como diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, no entanto, que quando Ele, Jesus Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E por isso, irmãos, todos nós devemos nos purificar se temos esta grande esperança. Queridos irmãos, nós somos filhos de Deus. E igualmente, os nossos filhos e netos também são filhos de Deus. É uma benção de termos criancinhas. Em Mateus 19 vemos que Jesus Cristo teve tempo sempre de dedicar tempo às criancinhas, nunca as rejeitou. Vejamos aqui em Mateus 19, versículo 13 a 15, Mateus 19, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. E nós na Igreja de Deus temos essa tradição de impor as mãos nas criancinhas e abençoá-las. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus tem pessoas que têm uma atitude, umas características pessoais como crianças. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Jesus Cristo não os ignorou. E nós também não devemos de ignorar aqueles pequenos. As nossas crianças são uma benção de Deus. E espiritualmente aqueles que são novos na igreja são como crianças e também são uma benção de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 127. Salmos 127. E vamos ler simplesmente o versículo 3. É um salmo pequeno, só tem 5 versículos. E aqui no versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É uma herança do Senhor termos filhos. As crianças são uma benção de Deus. E nós temos uma responsabilidade de lhes ensinar as coisas de Deus, os caminhos de Deus. E para os ensinarmos, uma das maneiras mais eficazes é de ganharmos o coração dessas crianças, andando com eles e ensinando a eles, falando com eles acerca do caminho de Deus. Em Marcos capítulo 12, Jesus Cristo foi-lhe perguntado acerca de qual era o primeiro mandamento. Vê-se aí em Marcos capítulo 12,
versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o primeiro mandamento? Qual é o principal mandamento? Respondeu Jesus: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso citado diretamente de Deuteronômio 6, versículo 4. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Temos que pôr Deus primeiro na nossa vida. E isto é o que temos que ensinar aos nossos filhos. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Não estás longe do reino de Deus. Quando pomos Deus primeiro e amamos o próximo como, diz aqui, como a ti mesmo, esses são os mandamentos principais. E por isso é que Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E, queridos irmãos, vamos então ler aí em Deuteronômio capítulo 6, porque foi o que Jesus Cristo citou. Vamos ler então o que mais se lê aí. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Precisamos de ganhar o coração dos nossos filhos e precisamos de ganhar esses corações, pondo nos corações dos nossos filhos as leis de Deus. Como a Bíblia diz, escrever no coração e nas mentes os princípios de Deus. E depois ele disse aqui: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Isto vai ser uma prioridade na tua vida. Tens que ter isto como uma prioridade. Tens que ter isto como um sinal na tua mão, na tua cabeça, quando fazes, quando trabalhas, quando pensas. Isto é que precisa de ser a prioridade na tua vida. Temos que pôr os princípios de Deus como uma prioridade na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Como? É o que diz aqui: falarás delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Precisas de ensinar, inculcar, ensinar e falar com os teus filhos acerca destes princípios de Deus
em tudo que estejas a fazer, na tua vida, na tua casa. Isto é, precisamos de andar com Deus. E quando andamos com os nossos filhos, andamos com Deus, com os princípios de Deus, continuamente, em prioridade, na nossa mente, nas coisas que fazemos, como falamos, como atuamos. Vejam em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Vemos aí a situação de Enoque. Gênesis capítulo 5, vamos ler o versículo 22. E diz assim: andou Enoque com Deus. Enoque andou com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Vejam também no versículo 24, andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si, isto é, ele foi tirado dessa sociedade e posto noutra sociedade, mas Enoque andou com Deus. Vejam também em Gênesis capítulo 6, versículo 5, começando no versículo 5, vê-se aí a corrupção da sociedade. E diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau. Queridos irmãos, é como o mundo hoje em dia é. Todo o desígnio do coração das pessoas é mau neste mundo. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Aqui vê-se uma ordem muito forte, muito forte. Vou eliminar as pessoas da terra. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porquê? Porquê? E depois diz, esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E por isso ele achou graça com Deus. Era um homem justo, andava com Deus. Ele achou graça porque quis viver e agradar e fazer as coisas que eram agradáveis a Deus. Dois não podem andar juntos a não ser que estejam de acordo. E por isso, vemos aqui que Noé buscava justiça, a perfeição, um desejo para andar com Deus. Queridos irmãos, o que acerca de nós? O que podemos dizer acerca de nós, da nossa vida, de como somos? Andamos com Deus? Então o que é que Deus requer de nós? Sim, o que é que Deus requer de nós? Leiam, se faz favor, em Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Versículo 6. 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante Ele com holocaustos. Deus quer sacrifícios de touros ou bodes, com bezerros de um ano. É isso que Deus quer de nós? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite.
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? É isso que Deus quer? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de ti? 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus, mas humildemente. Mas são 3 coisas. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Praticar a justiça significa obedecer às leis de Deus. E isto é um assunto do coração. É uma motivação interna, uma intenção interna no nosso coração. Não é simplesmente uma coisa por fora, externa, é interna. Em segundo lugar, amar a misericórdia. Isto é mais do que simplesmente amar os nossos amigos, porque é amar os inimigos, porque precisamos ter misericórdia para com eles e amar a misericórdia. E depois diz, e andes humildemente com o teu Deus. Isso não é o ponto final. Isso é o que precisamos de estar a fazer de dia a dia. Vejamos agora, irmãos, como Tiago está-nos a instruir acerca destes mesmos 3 passos. Vamos então ver Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Vamos começar a ler do versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sejam submissos a Deus. Como é que são submissos a Deus? Fazendo justiça, fazendo o que Ele quer. Isso é ser submissos a Deus, às leis de Deus, ao reino dEle, ao governo dEle, às regras de Deus. E por isso, precisamos de fazer justiça, resistir quaisquer pensamentos errados ou desejos errados e perseverar no caminho. Vejam no versículo 8, chegai-vos a Deus. Isto é, estamos a aproximar de Deus para estar perto de Deus. Como? Fazendo justiça. E Ele se chegará a vós outros. Você quer estar perto de Deus? Ou quer que Deus esteja perto de você? Você e eu precisamos de aproximar de Deus, fazendo as coisas que Ele quer. Isto é, sujeitando-nos às suas regras, à sua lei, ao seu domínio. E por isso é um ato deliberado de nossa parte. Porque muitas vezes não queremos fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Ou falhamos nas nossas fraquezas. Falhamos, por exemplo, como está a falar aqui em Tiago, na nossa língua. Este membro do corpo que é difícil de controlar.
falhamos. Mas ele diz aqui, purificai as mãos, pecadores. Purificai as mãos. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificar as mãos, lavar as mãos de toda a imundícia deste mundão e limpar o coração. É um assunto do coração. É ganhar os corações e nós temos que ter corações certos, porque os nossos filhos veem a hipocrisia. E temos que ser diferentes. Como? Através da oração, através do estudo bíblico, através da meditação, através do jejum ocasional, está claro, e através de convivência com irmãos. Porque através desta convivência, falando um com o outro, estas partes que são um bocadinho ásperas de uma ou de outra pessoa, vão-se afiando e tirando estas partes ásperas. Estas partes que às vezes magoamos um ao outro, mas temos que conviver. Não podemos desistir. Temos que continuar no caminho. Temos que perseverar. E isto requer um domínio próprio, controlado, de fazermos o que sabemos que temos que fazer. Vejam brevemente Hebreus capítulo 10, algumas páginas atrás na sua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros. Precisamos de considerar o próximo. Não é considerar, olha, eu tenho estas dificuldades e estas pessoas estão a tratar-me mal. Não, irmãos. Consideramos o próximo. Não é que o próximo está a tratar-nos mal, mas é que nós precisamos tratar o próximo bem. Mesmo que ele nos trate mal. E não esteja a pensar, olha, isso é o que outra pessoa devia fazer para mim. Não. Não pense no que a outra pessoa devia fazer. Pense no que você deve fazer para a outra pessoa. Por isso é que diz, ama os teus inimigos. Às vezes os inimigos podem até ser irmãos na igreja, porque não se estão bem. E há, digamos assim, um conflito de personalidade. E temos que aprender, como diz aqui, a considerar-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não é dizer, olha, tu serve a mim, ou os outros não estão a servir a mim. Não. O que é que você fez para servir o outro? Não é você estar sentado e dar ordens aos outros, venham servir a mim. Não, é você levantar-se e ir servir o outro. Estimularmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos-nos. Os outros não gostam de mim e por isso eu não vou congregar com eles. Olha, vou para outro local. Não. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Precisamos de aproximar uns dos outros. Precisamos de encorajar uns aos outros, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é difícil. Precisamos de cultivar qualquer oportunidade para estar perto de Deus e do seu povo, amando a Deus e amando o próximo.
Isso é amor. Isso é que é os 10 mandamentos. Ou que são os 10 mandamentos. Acerca do relacionamento com o homem e com Deus em primeiro lugar. Precisamos nos lavar internamente no coração. Precisamos de ser justos, seguir a justiça. Não podemos ter esta mente dobra, olha assim, hoje se faz isso e amanhã. Precisamos de ter esta mente correta continuamente. Precisamos de vencer estas fraquezas da carne. E precisamos ter cuidado com o que está no coração. Porque da abundância do que está no coração, a boca fala. Como lemos em Mateus 12, 33 e 37. Cuidado com o seu coração. Precisamos de ter esta mansidão da sabedoria, como lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 12. Precisamos limpar o coração. Então, voltando de novo a Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, há pouco mencionei Tiago, capítulo 3, versículo 12, eu devia ter mencionado Tiago, capítulo 3, versículo 13, que é: quem de vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Precisamos ter boas obras. Mas então, continuando agora com Tiago, capítulo 4, onde estávamos a ler, lemos até ao versículo 8, vamos agora ler o versículo 9, que diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Afligi-vos, lamentai e chorai. O que é que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que devemos de nos arrepender. Devemos de nos arrepender. Porque vemos que precisamos de praticar a justiça. Mas o que acontece? Acontece muitas vezes que nós não praticamos a justiça. O que acontece, irmãos, é que falhamos, é que erramos, é que pecamos. E por isso, diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Arrependem-se. Ora, se nos arrependemos, precisamos de misericórdia de Deus. E por isso precisamos de amar a misericórdia. Em Jó, capítulo 42, versículo 5 e 6. Jó 42, versículo 5 e 6. Ao fim do livro de Jó, 42, versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Porquê? Porque nos aproximamos de Deus. Porque seguimos a justiça e começamos a entender melhor quem Deus é. E Ele se aproxima de nós. E por isso, então, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, porque estou a praticar a justiça. Por isso, agora estou afligindo, estou arrependido e digo: por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Por isso, precisamos de amar a misericórdia. Precisamos realizar que eu sou, e vocês são, mas eu sei que eu sou um trapo de imundícia. Não sou nada. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu pratico muitos erros e tenho que me arrepender. Isso é entre Deus e eu. É o que eu tenho que fazer perante Deus.
Em Salmos 15, outro salmo pequeno, em Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Salmos 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem vai estar eternamente perto de Deus? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade e pratica a justiça. O que é que o Senhor requer de nós? Que praticamos a justiça. E de coração fala a verdade. Fala a verdade. Que não difama com a sua língua. Não faz mal ao próximo. Nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem a Deus, ao Senhor. O que jura com dano próprio. Olha, eu vou dizer a verdade, mesmo que dizer a verdade me causa dano. E não se retrata. Isto é, que mantém a sua palavra mesmo quando se vai prejudicar. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Esse é o que habitará no tabernáculo do Senhor eternamente. Mas, como disse, todos nós reconhecemos que falhamos muito, que não chegamos a este padrão. E por isso nós reconhecemos que precisamos de ser perdoados. Leiam, se faz favor comigo, em Mateus capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa os meus pecados, como eu perdoo o pecado dos outros. Perguntamos, somos duros para os outros? Não aceito o que esta pessoa fez. Ou perdoamos? Ou perdoamos? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Temos perdoado. E por isso amamos a misericórdia. Amamos o perdão, porque já perdoamos aos que fizeram coisas contra nós. Para recebermos misericórdia de Deus, temos que ser misericordiosos para com o próximo. Temos que, como diz, temos que ter perdoado. Temos que ter perdoado. Vejam Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Começar a ler do versículo 17. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Não estejas aí a vingar-te. Olha, porque ele me fez isto, eu vou fazer aquilo a ele. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens.
Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Nem sempre é possível, mas se possível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, a Deus pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. O Senhor é o juiz. Ele vai pôr tudo certo. E deixa essa retribuição nas mãos de Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vejam também em Mateus capítulo 5, versículo 38. Mateus capítulo 5, versículo 38. Mateus 5, versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. E depois o que diz? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar com uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos irmãos, isto está aqui a dizer que precisamos de ser perfeitos. Por isso é que diz no versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E então, continuando, irmãos, continuando a ler em Tiago, capítulo 4, acabamos de ler Tiago, capítulo 4, versículo 8, vamos agora ler o versículo 9. Tiago, capítulo 4, versículo 9. Já lemos o versículo 9, perdão, vamos ler o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Precisamos ser humildes. Precisamos de andar de uma maneira humilde, humilhando-nos à frente do Senhor. Jesus Cristo deixou a forma de Deus para ser um homem e se humilhou até à morte. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses capítulo 2. Jesus Cristo humilhou-se para nós. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus Cristo, que era da forma de Deus, era um ser da forma de Deus, como Deus Pai é. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não era uma coisa que devia de se manter, ou um insulto de ser igual a Deus.
mas a si mesmo se esvaziou. Deixou essa forma de Deus. Se esvaziou. Deixou isso. E assumiu a forma de um ser humano, de um servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, um verdadeiro servo de Deus. E assim mesmo, versículo 8, se humilhou. Jesus Cristo, que era o Verbo, da forma de Deus, se esvaziou e veio a ser um homem. E depois diz no versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Queridos irmãos, Jesus Cristo fez isso de livre vontade, porque diz, assim mesmo se esvaziou. E assim mesmo se humilhou. Por isso, Deus também o exaltou. Sobremaneira, ele lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Isso é o que lemos há pouco, em Tiago. Torna-te humilde e Deus te exaltará. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Queridos irmãos, humildade é uma atitude muito importante. Aliás, na série de belas atitudes ou bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, essa é a primeira bem-aventurança. Essa é a primeira bela atitude. Vejam aqui, se faz favor, em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Você é humilde internamente, na sua mente, no seu espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois as outras atitudes, belas atitudes, ou bem-aventuranças, são adicionadas. São aqueles que se arrependem, que choram, aqueles que são mansos, que são maleáveis, que são ensináveis, aqueles que querem a justiça de Deus, procuram a justiça de Deus, e os que amam a misericórdia. Vê-se as mesmas coisas, um a construir em cima do outro, mas começa com humildade. Depois buscamos a justiça de Deus e amamos a misericórdia. Para quê? Para haver paz. Paz é o resultado final. Por isso, irmãos, é uma caminhada, é um caminho com Deus. Nós temos que seguir essa caminhada. E os nossos filhos veem isso em nós. E quando nós caminhamos com eles na estrada, quando nos levantamos, quando nos deitamos, quando comemos, conversamos com eles, eles então aprendem pelo nosso exemplo, porque estamos a ensinar a eles através da nossa própria prática. Não somos hipócritas. E por isso precisamos de buscar a justiça, mas precisamos reconhecer que todos nós falhamos. E por isso precisamos de amar a misericórdia. E depois andar
humildemente perante Deus, em fé, confiando em Deus, que Ele então fará o resto. Queridos irmãos, esses são os pontos mais importantes da lei. Foi o que Jesus Cristo disse aos fariseus em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Jesus Cristo disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé, andando com Deus em fé. Devias, porém, fazer essas coisas, isso é, sim, devias dar o dízimo. Não está a dizer que não deves dar o dízimo, sem omitir a justiça, a misericórdia e andar com Deus em fé, que Ele faça o resto. Por isso, queridos irmãos, nós, como pais, temos uma grande responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Quando nos sentamos, quando andamos, Mas como é que estamos a ensinar? Conversando com eles e mostrando a eles como nós estamos a viver e a seguir ou praticando essa mesma coisa que estamos a dizer. Não somos hipócritas. É assim que os nossos filhos aprendem. Pelo nosso exemplo e pelo nosso ensino, com amor e com carinho, vencendo, ganhando os corações dos nossos filhos deste modo. Vejam comigo em Provérbios 22. Provérbios, capítulo 22. Versículo 6. Provérbios 22. Versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Como? Falando com ela, vivendo você próprio, sendo um exemplo do que você está a ensinar, ensinando pela sua prática, porque você não é hipócrita, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente em fé. E os nossos filhos assim aprendem. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Por isso, irmãos, ensinem as crianças, os seus filhos, aqueles que são mais novos na fé, convivendo com eles, demonstrando que você busca a justiça, que ama a misericórdia e que anda em fé. Ensine e fale e ande com eles. Ganhe os corações deles. Ganhe os corações dos nossos filhos, das nossas crianças, e ande humildemente e eternamente com Deus.